Ô, Matheus Pereira, me permita aqui, antes de passar para os colegas, saber até quando você sabe, né? A não ser que você não leu o contrato. Saber até quando você vai ficar no Cruzeiro, você sabe. Pode ou não cumprir, ok. Faz parte, o contrato está aí para ser cumprido, paga multa. Como é que você fala quando você vai cancelar um contrato? Como é que é o termo? Rescindir. Você pode rescindir. Mas saber até quando, você sabe. E aí, jogador, eu quero saber pra que um jogador e por que um jogador de futebol dá uma declaração dessa. Não vem me falar que estava de cabeça quente, porque já tinha 45 minutos que tinha parado de jogar, já estava frio, já estava com agasalho. Fez gol, pô. Fez gol. É o primeiro amistoso. Se você falasse comigo assim, poxa, último jogo em dezembro, último jogo do Campeonato Brasileiro. O Luciano fez isso no São Paulo ano passado, no último jogo. Vamos ver. O repórter perguntou pra ele, vai ficar? Não sei. Último jogo. Agora, o primeiro jogo da temporada, jogador. Por que fez isso, cara? Cara, o Matheus Pereira, ele queria tanto responder o que ele respondeu, que a pergunta não foi isso, CJ. A pergunta foi do Emerson Pansieri? A pergunta foi sobre ele ter chegado mais ou menos atrasado, que rolou uma reclamação, um movimento que ele chegou depois, e ele respondeu sobre a saída dele. A pergunta não tinha a ver com... Não, a pergunta do Emerson Pansieri até fala assim, muito foi falado, isso. Mas você está focado na permanência até um ano aqui do Cruzeiro. Muito foi falado, mas do atraso, ele estava falando do atraso da pré-temporada. Pelo menos eu entendi dessa forma. Eu também entendi dessa forma. Eu não entendi que muito foi falado de saída do Matheus Pereira. Eu entendi, sabia? A gente pode até pegar depois a pergunta, só pra gente esclarecer isso. Mas o meu entendimento é que muito se falou que você chegou depois, na pré-temporada. E aí ele puxou pro... Pode ser que ele entendeu como você, então. Ou você também, como já tá condicionado na resposta dele, você nem prestou atenção, talvez, na pergunta, né? Pode ser. Mas eu quero saber o porquê. Aí ele vai... Cara, eu confesso que eu não entendi também. Ele já estava condicionado, alguma coisa aconteceu nos bastidores, alguma insatisfação do Matheus Pereira aconteceu nos bastidores, pra ele falar aquilo ali, porque não fez sentido mesmo. De fato, não fez sentido ele puxar aquele assunto naquele momento e falar que, se ele vai ficar um dia... Porque normalmente quando você cita um dia, você cita 2 anos, 1 ano, 2 anos, o tempo do seu contrato. Ele citou um dia, uma semana. Eu acho que estava muito calmo, ele quis dar uma mexida no... Ele quis dar uma mexida no torcedor, não é possível. Não é possível. Eu fiquei meio que sem entender, talvez algumas informações de bastidores que nós não tenhamos. Tomara que não venha depois falar, eu não vou conversar mais com vocês porque vocês interpretam errado. Mas ele fala, cara. Não dá. Assim, vamos lá, vamos jogar. O Matheus Pereira quer sair do Cruzeiro e o Cruzeiro não quer negociar o Matheus Pereira. Tá claro isso, sim? Evidente, ué. O Matheus Pereira quer sair do Cruzeiro? Claro. Então, a porta da... Como é que é? A porta da... Serventia da casa. A porta da rua é serventia da casa. Não é assim que a banda toca, né? Você fala que quem controla a operação é o jogador? Hoje, eu acho fortemente que o Matheus Pereira não joga no Cruzeiro nessa temporada. Ele não vai ficar no Cruzeiro. Forte, hein? Não sabia dessa certeza absoluta. Não, certeza absoluta eu não tenho se vai acontecer. O Cruzeiro falou que não tem proposta. Mas da sua convicção, na sua opinião. Mas, CJ, quem quer ficar no clube não dá essa declaração, não tem porquê. Mas tem outro lado também, tem uma outra coisa também, que aí eu acho que já mexe com uma coisa chamada ego e vaidade, que nós estamos acostumados. Ele não é a única estrela da companhia mais. Os holofotes estavam todos em Gabigol, os holofotes estavam nos últimos dias todos no Dudu com essa resenha furada com a Leila. E ele quer chamar o holofote pra ele desse jeito? Mas é o jeito que ele sabe fazer, CJ. Então ele traz, inclusive, a torcida contra. Porque ontem o comentário virtual era negativo, de tipo, não tá afim de ficar no Cruzeiro, vaza. Sim, certamente. E eu não aguento também essa resenha, não. Chato demais isso, gente. Ô, Matheus Pereira, ninguém vai te implorar pra ficar aqui não, meu irmão. Se você não quiser ficar no Cruzeiro, conversa lá com o Pedrinho, arruma um time pra você e vai, cara. Ninguém aguenta essa resenha furada que você tá colocando aqui. Agora, se de fato tem uma situação diferente, uma situação pessoal, uma situação em que tenha de fato um clube te querendo e pagando o que o Cruzeiro quer, meu irmão, conversa entre as partes e dá linha. Porque essa resenha furada, cara, com a torcida do Cruzeiro não pega. Não pega. Irrita qualquer tipo de torcedor, né? Não o do pega, Cruzeiro, cara. o Atlético do América, o do Vila Nova, porque... Não tem cabimento. E o Cruzeiro falou que não tem proposta. É verdade ou não? Até que prove o contrário, vamos acreditar. O Cruzeiro falou que não existe proposta
na mesa do Cruzeiro. É porque assim, tem um detalhe, esse negócio de não existe proposta, é porque assim, é uma muleta de certa maneira, porque assim, os clubes eles não saem enviando propostas oficiais a esmo para todo mundo que eles têm interesse de contratar. Não é assim que funciona o mercado, né? O dirigente vai lá, chega pro dirigente do clube, numa conversa informal, numa mensagem, numa ligação. Estamos querendo o Matheus Pereira, e aí? A gente não tá a fim de vender. Mas não tem negociação? A gente abre em 25 milhões de euros. Não, 25 milhões de euros é muito para mim. Só que antes de chegar no clube, muitas vezes ele chega no jogador, fala, nós estamos pensando em uma oferta aí de 15 milhões de euros, sei lá, tô chutando os valores aqui, tá? E a impressão que eu tenho é que há algo que interessa o Matheus Pereira nessas sondagens, mas o Cruzeiro não topou nem abrir conversa. Aí não vai ter oferta oficial mesmo, ninguém faz oferta oficial assim. Nenhum clube, isso não acontece. A gente fala, a oferta foi rejeitada quando tem algo que está muito próximo e tudo mais, ou é uma sondagem. Então, assim, meio que uma muleta. Eu repito, assim, há algo que interessa ao Matheus Pereira nesse momento. Me parece claro que o Cruzeiro não está disposto a abrir conversa. Mas você acha que pela declaração é uma forçação de saída? É uma mostra... Sim, é uma amostra clara. Uma amostra clara de insatisfação? É uma forma de pressionar a diretoria. É porque ninguém falava mais, CJ. Ninguém falava. Porque se falou lá atrás, no interesse do Palmeiras, numa possibilidade e tudo mais. Ontem, até o fim do jogo, ninguém mais falava na saída do Matheus Pereira. Parecia para todo mundo claro que o Matheus Pereira ia ficar no Cruzeiro. Então, assim, é uma forma de pressionar, sem sombra de dúvidas. Sem sombra de dúvidas. Porque, assim, ou não pensou para falar, ou tem uma intenção clara. E eu não acredito que ele não pensou para falar. Não, é um jogador inteligente. Pois é. Um jogador inteligente, não é um jogador